Bom dia, igreja. Shalom. Tem alguém acordado aí? Tem alguém aqui ainda? Glória a Deus. Deus seja louvado por mais um dia. O salmista Davi disse: em paz eu me deitei e em paz eu me levantei, porque o Senhor tem me sustentado. Então, se você chegou até aqui, é porque a graça de Deus te alcançou. Aleluia! E a sua misericórdia também te alcançou. Glória a Deus por esse dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 15. Ele é santo, irmãos. Santo de Israel, Deus Santo e Poderoso está aqui nesta manhã. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Eu quero ministrar hoje, em conformidade com aquilo que o nosso pastor Manuel pregou no início do mês, praticamente, falando sobre a paternidade. E aquela ministração mexeu comigo, está mexendo até hoje. Quando ele falou sobre a verdadeira paternidade, que é aquela que não lança fora, mas é aquela que acolhe de volta. Ele mostrou a falibilidade da igreja no que tange a paternidade, que a gente prega muito sobre a paternidade e poucas vezes nós usamos ela. Então eu gostaria de dar continuidade no texto de Lucas 15, versículo 11, falando sobre a paternidade de Deus. O que é a paternidade de Deus? Como a paternidade de Deus se move? Como a paternidade de Deus trabalha? Amém, igreja? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de forma dissolúvel ou dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos da cidade ou daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. Versículo 20, a gente termina. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Bem, tome o seu assento, por gentileza. Se você quiser e puder aplaudir a Jesus, a Ele seja dedicado toda a honra, toda a glória, na nossa exaltação. Se eu falar baixinho, você manda aumentar a voz. Se eu falar muito alto, você manda baixar. Eu tenho um problema no tímpano esquerdo, uma pequena fissura. Então, quando deixa entrar água, ou quando chega tempinho frio assim, começa a sair uma secreçãozinha, fica dolorido. Eu estou tomando antibiótico. O Vitão fez uma oração ali. Eu falei para ele: deixa Deus usar, tá, meu irmão? Deixa Deus usar. Que quando ele colocou as mãos e começou a orar, ferveu. O negócio foi sério. Glória a Deus. Até tirei o algodão.
Glória a Deus, a dor passou. Deus seja louvado, irmãos. Deus quer usar a nossa geração dos seus dons. O reino de Deus não se consiste apenas em palavra, mas em manifestação da glória de Deus. Amém? Queridos, eu acho que para mim, tenho certeza, que a melhor passagem bíblica para retratar a verdadeira paternidade de Deus está aqui em Lucas capítulo 15. Jesus chega para os discípulos e chega diante da multidão, e a Bíblia fala que ele vai anunciar-lhes uma parábola. Essa uma parábola ela é dividida em 3 partes. Ambas as 3 têm a mesma finalidade. A finalidade é não só revelar a paternidade de Deus, como também retratar aquilo que se havia perdido. Você vai ver comigo que a primeira parte do texto fala sobre a ovelha perdida, aquela que se perdeu porque estava fora da casa, estava fora do aprisco. A segunda vai falar sobre a dracma perdida, que é aquela que se perdeu dentro da própria casa. E por último vai falar do filho pródigo, que é aquele que se perdeu depois de ter saído de sua casa. Ambos retratam sobre uma perda. Uma que se perdeu porque estava fora da casa, uma que se perdeu porque estava dentro da casa, e a outra que se perdeu depois de ter saído da casa. A casa aqui, gente, se retrata a presença de Deus. Memoriza isso. A casa aqui simboliza a presença de Deus. Fora da presença o homem se perde. Se o homem estiver dentro da presença, mas vivendo de forma errônea, ele vai se perder. E aquele que sai da casa, que sai da presença de Deus e não decide voltar, ele também acaba se perdendo. Então ambos aqui falam da presença de Deus. A figura aqui do Pai, nós já sabemos quem é, o nosso próprio Deus, o Abba, o nosso Deus Todo-Poderoso. E cada um desses aqui representado, tanto dracma quanto ovelha, quanto filho, está relacionado a nós. Nós somos a dracma, alguns são ovelhas e outros são aqueles filhos que saíram de dentro da sua casa. Observe que dentro de Lucas capítulo 15, todos aqueles que se perderam, uma hora, um determinado tempo, foi encontrado por aquele que se perdeu ou decidiu voltar por si só. Eu não quero frisar aqui a dracma perdida nem a ovelha perdida, eu quero frisar sobre o filho pródigo, porque para mim é o que revela mais a paternidade de Deus, é quando chega no filho pródigo. A paternidade de Deus se aplica no primeiro momento em que a gente começa lendo o texto, versículo de número 11, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. E aqui começa a primeira paternidade de Deus, aqui começa a primeira aplicação sobre a paternidade de Deus. Porque se você for ver, um estava dentro da casa do pai, amava o pai, saiu porque queria curtir a seu bel prazer. Outro estava dentro da casa do pai, não quis sair, mas estava perdido dentro da casa. Só que independente de quem estava na presença ou de quem não estava, o texto assegura dizendo: ambos eram filhos. Ambos eram filhos. Sabe por quê, irmão? Porque diante da paternidade de Deus, ambos podem até cometer um erro. Um pode estar bem, um pode estar ruim. Mas para a paternidade de Deus não importa quem saiu ou quem ficou. Uma vez que Deus selou sobre ele o seu espírito, ele tem o direito de ser chamado filho. Aleluia, Jesus. Então, querido, eu sei que às vezes, ao decorrer do tempo, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão sair, quer sejam por vontade própria, quer sejam por influência de terceiros, ou quer seja por uma palavra liberada, mal intencionada de alguém que eles menos esperavam. Mas aos olhos de Deus, ao nosso Pai Supremo, a paternidade de Deus, não importa quem saiu ou quem ficou, ele ainda tem o direito de ser chamado filho. Então é por isso que para nós a paternidade de Deus tem que ser adotada como um dos princípios da nossa fé, como uma regra da nossa fé, como um dogma principal daquilo que nós cremos. Porque eu não posso aceitar como filho quem ficou
e simplesmente rejeitar aquele que saiu. Se Deus levou o seu filho até a cruz para morrer em prol de nossos pecados, isso significa que nós recebemos a adoção de Deus e somos filhos. Ah, pastor, mas a pessoa está longe, saiu tanto tempo, já deixou de cantar, já deixou de orar, já deixou de fazer, mas ainda é filho. Uma hora que a paternidade de Deus se encontrar com ele através da minha vida e da sua vida, aquela pessoa vai reconhecer que de fato não tem como sair da presença do Pai. Ele pode se distanciar, ela pode sair, mas a paternidade de Deus é inesquecível. É impossível alguém que experimentou da fé e conseguir viver o resto da sua vida sem sentir a saudade da paternidade de Deus, sem sentir a falta da presença de Deus. Queridos, eu estava conversando com alguns amigos ao decorrer dessa semana, tanto no trabalho quanto na faculdade, e a maioria daqueles que estão hoje aí no mundão já presenciaram ou já vivenciaram dentro de uma igreja. Tem pais que são cristãos, tem mães que são cristãos, mas o percurso da vida fizeram eles tomarem outra decisão. Mas é quase impossível você não falar de Deus, cantar sobre Deus, orar para Deus, e eles não sentir a presença de Deus. Eles falam: eu tenho saudade, mas não consigo voltar. E sabe por que não conseguem voltar? Porque os filhos que ainda estão dentro da casa ficam indignados ao ver os filhos que querem voltar. Eu acho que a gente precisa anular isso, porque o Evangelho de Cristo se consiste em estender a todas as pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra. Ele tem prazer na morte do justo, porque sabe que eles já estão justificados em Deus. E para aqueles que se perderam? Aí o pastor Manuel colocou bem colocado aqui na sua ministração, dizendo que a igreja que não se move em paternidade, ela não pode ser igreja. Uma igreja que não se move em paternidade não tem o direito de ser chamado de filho, mas de servo. Então a gente precisa avaliar os nossos valores e entender que mesmo que um filho tenha saído e outro tenha ficado, a Bíblia diz: esse pai tinha 2 filhos. Ambos são os filhos aos olhos do nosso Pai. Versículo de número 12, versículo de número 13, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, isso aí é o pai, repartiu por eles a fazenda, por eles. E olha o versículo 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse versículo 12 e no versículo 13? É que o filho, ele quebra um princípio. Eu não posso receber uma herança ainda com meu pai em vida, porque se eu quero a herança, além de pedir a morte do pai, eu estou negando, rejeitando, abrindo mão do direito de ser chamado filho e da paternidade de Deus sobre a minha vida. Então, quando o filho pede isso, o pai sabe o princípio que ele está quebrando. Mas o interessante é que ao invés do pai corrigir, ao invés do pai dar um puxão de orelha, chamar a atenção, a Bíblia diz: e ele repartiu por ele. Sabe por quê, irmãos? Ao mesmo tempo que a paternidade de Deus é boa, a paternidade também nos dá o direito de escolha. Não, pessoas não saem da igreja por causa de um pastor, por causa de uma igreja, por causa de uma pessoa, por causa... Não, o inimigo já havia trabalhado no coração da pessoa. A pessoa já queria, já tinha um desejo no seu próprio coração de sair da casa do pai. Só que Deus sabe que se ele ficar segurando a pessoa na sua presença contra a sua própria vontade, aquele filho deixa de ser filho, se torna um rebelde e fica dentro da casa como se não fosse nada, como quem não sentisse nada. É por isso que a paternidade de Deus, ela nos dá direito à escolha. É você que escolhe se você quer ter uma vida com Deus. É você que escolhe se você quer ter um compromisso com Deus. O filho mais moço sabia que o pai era dono de muitas coisas, e depois de sua partida ele iria herdar alguma coisa, só que ele não queria esperar o tempo. E por não saber esperar o tempo, ele se perde, ele faz uma besteira,
Ele vai e gasta tudo desempregadamente e vai passar uma grande necessidade. Ah, pastor, por que eu estou sofrendo? Porque pessoas só por causa da sua escolha. Pessoas escolhem. Tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, irmãos, é fruto de uma escolha. Aleluia. Não vem dizer para mim, pastor, foi Deus que permitiu. Foi Deus que mandou. Não, meu filho, é fruto da nossa escolha. Deus só permite por intermédio da nossa escolha. Se eu escolho viver uma vida com Deus, Ele vai permitir que as bênçãos dele se estendam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, se eu decido não obedecê-lo, não seguir a sua vontade, Ele permite que o diabo faça alvoroço. Ele permite que o diabo faça bagunça na sua vida. Então, quando o filho perde a sua parte, Deus permitiu. Agora, por que o pai permitiu, gente, isso aqui? Olha o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha a consequência. Ao mesmo tempo que a paternidade chama de filho, a paternidade nos dá direito à escolha. E ao mesmo tempo que ele permite com que o filho tome as suas decisões, a paternidade também não isenta o filho de colher aquilo que ele mesmo escolheu. Observe que a paternidade de Deus é um cuidado do início ao fim. É igual aos nossos filhos. Vai chegar uma certa idade que a gente não vai conseguir mais controlar. Que eles vão se casar, vão sair da casa. E porque ele saiu da casa por sua própria decisão, isso não vai fazer com que ele deixe de ser nosso filho. Só que também isso não vai impedir de que ele colha frutos da sua escolha. Então tem muitos filhos de Deus hoje vivendo de forma errônea, vivendo as piores fases da sua vida por conta de uma escolha. Só que o que me alegra, irmãos, é quando a gente chega no versículo 15 e versículo 16. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, uma coisa que já era inaceitável para um judeu, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha isso aqui, gente. Deus é pai, mas mesmo sendo pai, ele não privou o seu filho de passar necessidade e se tornar escravo numa terra estrangeira, a ponto de se humilhar, desejar comer as bolotas dos porcos. E a Bíblia ainda diz: e ninguém lhe dava nada. O filho experimentou a miséria. O filho experimentou a necessidade ao extremo. Aí a pergunta que fica no nosso coração é: que Deus é esse que permitiu o filho sair da sua casa para viver como um escravo numa terra estrangeira? Simples, gente. Sabe por quê? Porque a paternidade de Deus permite que o cenário mude para o tratamento desse filho. Perceba, irmãos, que quando coisas ruins sobrevêm, quando situações adversas à nossa vontade ou ao nosso desejo acontece, é porque tem um propósito. Na vida do filho, até aquilo que é ruim vem com propósito. Na vida do filho, até aquilo que parece que é para a morte, é para a vida. Ah, pastor, porque Deus permitiu? Porque o pai permitiu. Se o pai tivesse segurado ele na presença dele, talvez ele não ia estar desejando comer a comida dos porcos, talvez não se tornaria de um escravo de uma nação que ele nem conhecia, talvez ele não passaria necessidade. Mas se ele não passa pelos processos, ele não se tornaria um filho maduro. Então, às vezes, é necessário Deus permitir o filho passar por alguns processos para o tratamento daquele filho. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer impedir o processo. A gente quer anular as fases. A gente quer, sabe por quê? Porque quem é pai sabe disso. A gente quer privar, a gente quer cuidar. Ah, pastor, eu passei por isso, eu não quero que meu filho passe. Eu passei por isso, eu não quero que a minha filha passe. Ah, eu não tive isso, eu não quero que a minha filha não tenha essa falta. Não, querido, se o pai
falou para o filho, toma e vai, é porque ele sabe que mesmo ele saindo uma hora, o filho acaba voltando. Aleluia. Até mesmo depois de casado, cadê os filhos casados aqui? Filhos casados. Até mesmo depois de casado, quando acontece um problema, acontece uma situação, para quem a gente recorre? Papai e mamãe. E quando você está brigado com o marido, quem você vai procurar? Mamãe e papai. Quando as contas apertam, há necessidade na sua casa, você precisa de alguma coisa, quem é que você procura? Papai e mamãe. Sim ou não? Então Deus sabia, deixa ele ir. Ele não quer gastar o que tem? Deixa ele gastar. Ele não quer aproveitar de sua vida? Deixa ele aproveitar. Ele não quer fazer? Deixa ele fazer. Não impeçam líderes, filhos maduros, não impeçam o processo do tratamento de um filho que está passando por um processo. Por que, gente? Eu sei que a gente fica com medo. Acha que vai acontecer o pior, acha que vai desviar, acha que vai parar de pregar. Não vai, não. Se o pai permitiu, é porque ele sabe que o cenário tem poder para tratar a vida daquela pessoa. Será que tu consegue pegar isso no teu espírito? Até aquilo que é mal vem com um propósito. Tem um ditado popular que diz: existem males que vêm para o bem. Olha isso aqui, enquanto o filho estava dentro da casa, tendo tudo o que ele queria, na hora que ele queria, e quem pudesse dar aquilo que ele queria, ele nunca valorizou o que tinha. Mas depois que ele sai, gasta tudo o que tem, passa a necessidade que ele entende. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Ele dizia, até os menores na casa do meu pai recebem o melhor, e eu aqui padecendo necessidade. Aí a Bíblia diz, e o filho cai em si. Só cai em si quem está lá fora de si. Então o cenário da mudança permitiu que o filho entrasse para dentro de si, olhasse para si mesmo e valorizasse tudo que ele perdeu dentro da casa do pai. É por isso que às vezes Deus permite o filho passar por um cenário de tratamento, só para ele entender, eu não posso viver sem a presença, não consigo andar sem a presença, não dá para sonhar sem a presença, não dá para tomar decisões longe da presença, não dá para viver sem a presença do Pai. Nem que ele tenha que se tornar escravo, nem que tenha que passar necessidade, nem que tenha que depender de alguém. Deus tem as suas formas de trabalhar. E detalhe, Ele é especialista em tratar pessoas mediante a um cenário. Pelo amor de Deus, igreja, reage comigo nesta manhã. Diga para alguém, tu já foi mais crente do que isso. Isso. Vamos adorar a Deus com força. O filho passou pelo processo, mas no final do processo ele sentiu saudade da presença do Pai. Prepare-se, porque Deus está preparando pessoas. Deus está tratando pessoas que saíram. Deus está tratando em filhos que foram embora. Deus falou muito comigo ao decorrer deste mês. Deus tem me dado em sonhos, principalmente aquele longo espaço ali, que muitos filhos que saíram vão voltar amadurecidos para dentro da casa, e aquele espaço vai ficar pequeno, querido. Então não tente atrapalhar o que Deus está fazendo. Irmão, tu tem coragem? Diga para alguém, não se meta naquilo que você não foi chamado. Diga, não se meta no que Deus está fazendo. Diga, se o Pai está fazendo e permitiu, é porque Ele sabe que o cenário vai trazer tratamento. Vai passar fome, mas vai tratar. Vai passar dor, mas vai tratar. Vai passar necessidade, mas vai tratar. Aleluia. Olha o versículo 17, o versículo 19, irmãos. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. Olha, aqui já é a atitude. Eita glória! Irei com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, quebrei o princípio no céu e
quebrei o princípio na terra. Já não sou digno de ser chamado filho. Teu filho, faz-me como um dos seus escravos, servos, algumas versões de trabalhadores. Isso aqui, quando o filho cai em si por causa do tratamento, ele prepara algo para apresentar ao pai, depois que volta. Agora isso aqui, gente, mexe muito comigo, porque quando o filho cai em si e decide voltar, ninguém impede ele de voltar para a casa do pai. E isso aqui, eu não sei se vai mexer com você, mas mexeu comigo, porque ele estava numa terra longínqua, ele se tornou escravo de um homem, de uma nação que não era de Jerusalém, Judá e Israel. Se ele era escravo, ele só poderia sair com a autorização de quem? Do seu senhor, do seu dono. Ele poderia dizer, me arrependi, vou voltar para meu pai. E aí o dono dele diz assim, o que eu tenho a ver com isso? Você é meu escravo. Ou você cumpre um tempo, ou você paga pela sua liberdade. Aleluia. Mas sair daqui você não? Mas você vê esse homem impedido? Você vê esse homem aqui travando ele? Sabe por que não, gente? Porque a paternidade de Deus, ela nos concede a oportunidade para quem se arrepende. Aleluia. Por ele ter se arrependido, ter caído em si, a paternidade de Deus permitiu que ele recebesse uma nova oportunidade e voltasse para o Pai. Querido, se houver mudança, se houver arrependimento, e com certeza vai ter, não tem diabo no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra que possa impedir que um filho que foi tratado volte para a casa do pai. Pastor, mas são muitas influências, são muitos amigos, são muitos parentes, não tem jeito, meu irmão. Quando a presença pegar por dentro, não tem nada e nem ninguém que vai travar aquela pessoa de voltar para a casa do pai. Pode ter influências, pode ter amizade, pode ter família que não serve a Deus. Deus, ele prepara o caminho para que o filho volte para a sua presença e seja mais uma vez restaurado por esse pai. Nada impedirá de Deus tratar a vida de um filho. Quem não está com a tua Bíblia aberta aí, olha o versículo 20 ao versículo 24. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu-se de íntima compaixão. Ele volta e ele corre para os braços do pai. Só que antes dele chegar ao pai, quando o pai o viu de longe, foi o pai que correu até ele. A Bíblia diz que o pai lançou-se ao pescoço e lhe deu um beijo. Cada vez que os judeus chegavam em um determinado lugar ou em uma casa, como é que eles se recepcionavam? Beijavam a sua face. E esse beijo na face é: seja bem-vindo. Fique à vontade. A casa também é sua. Então quando o pai corre, isso demonstra o afeto do pai para com o filho que se foi. Quando o pai lança-lhe o seu pescoço e beija, ele já está dizendo para o filho: seja bem-vindo de volta. Por que isso acontece, pastor? Simples, porque a paternidade de Deus não lança um filho que se foi, mas a paternidade recebe de volta um filho que decidiu retornar para a casa do pai, irmão. Oh, glória a Deus. Se a paternidade de Deus recebe um filho que se foi, quem sou eu, quem é você para impedir os filhos que estão voltando, irmãos? O nosso papel não é saber o que fez. Olha para o texto. O pai não pergunta para o filho: meu filho, o que você fez com o que eu te dei? Cadê as riquezas? Para onde tu foi? Como tu viveu? O pai não estava nem aí para isso. A saudade do pai era ter o filho de volta. A alegria do pai é tão grande quando o filho volta que ele não quer saber o que o filho fez lá atrás. Nós temos esse problema gravíssimo de se importar com o que as pessoas fizeram lá atrás. O pai não. O pai diz: esquece, seja bem-vindo de volta. Volta de novo.
entra de novo. Aleluia. E aí quando ele começa a usar a sua palavra ensaiada, lembra? Pai, pequei perante o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus escravos. Ele consegue falar só a primeira parte. Quando ele vai dizer, torna-me um de seus servos, ele nem consegue concluir, porque o pai já corta a conversa. Aleluia. E já diz assim, prepara um novilho cevado, prepara uma festa. Não, pai, mas eu não tenho... Tu é filho. Quietinho. Não, pai, mas eu pequei contra o céu, contra ti. Eu já... Não, esquece isso, tu é filho. Tu é filho e ninguém vai roubar essa identidade de ti. Enquanto você voltar para casa, enquanto você estiver dentro da minha presença, tu é meu filho. Tem coragem de dizer, eu sou filho. Diga desse jeito, nem irmão. Diga, eu sou filho. Só quem acredita na paternidade de Deus e que é filho desse Deus tão grande e imensurável, faça um barulho nesta manhã, levante a sua voz de adoração. Entoe com cânticos a Ele, porque o Pai não tem prazer em receber de volta como escravo, mas Ele quer te tornar filho. Aleluia! Aleluia! Agora olha isso aqui, tudo isso é muito lindo, mas chega uma parte em que o irmão mais velho se levanta, no versículo 25 ao versículo de número 30. Quando ele chega na casa em que os filhos, em que o filho está sendo cortejado ali na hora, ele fica indignado por ver um irmão que voltou e uma festa que foi feita para ele. E aí ele faz aquela encenação toda, pai, eu estive contigo sempre, estou todo dia na tua casa, tu nunca fez nada por mim, o cara voltou agora, o senhor está fazendo. Vê se não é assim. E sabe por que o pai permitiu isso acontecer? O filho botar tudo para fora que sentia, porque ao mesmo tempo que a paternidade recebe o filho de volta, a paternidade revela que tipo de filho nós somos. Então Deus, o pai preparou aquela festa. E qual teria que ser o posicionamento de um filho que na sua imaginação já estava maduro? O que está acontecendo nessa festa? O que está acontecendo aí? Vendo teu irmão? O que tem aí? Saiu? Se perdeu? Cara, ele acabou de voltar. Qual era a reação do irmão? Eita glória! Era para dar um pulo, era para correr até o irmão. Meu irmão voltou, meu irmão, cara, eu não acredito. Só que pelo contrário, ele fica indignado, está escrito. E indignou-se, versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Aonde? Na casa. Então revelou ali que tipo de filho ele era. Ele estava achando que era maduro, mas ainda era um bebê. Tem muito crente que ainda está no leitinho materno. Se der uma feijoada, vai estragar a criança. Se der um mocotó, vai estragar a criança. Aí, já foi embora. Então você olha para o texto e você observa que a paternidade de Deus também revela o tipo de filho que nós somos. Então às vezes pessoas vão voltar, pessoas vão entrar, e isso não só é para a glória de Deus e edificação de quem está voltando, mas também, muito obrigado, mas também para mostrar que tipo de filho nós somos. Tem gente que tem prazer em ver um crente caindo. E olha aí, o filho voltou. É o menino. Fugiu ontem de casa, olha aí. Então o filho quando ele é revelado a sua natureza, a sua identidade, ali é revelado que tipo de filho nós somos. Lembra de tantos escândalos que aconteceu no negócio? Quando o Thales Roberto se engrandeceu, quando alguns pregadores negaram fé, quando o Kleber Lucas se declinou. Lembra? Dos cantores famosos, Leonardo Gonçalves. Lembra desse jovem mineiro, The King, The Power, The Man, que deve ser. Quando esses se levantam aí,
primeira coisa que a gente quer é que caiam, é que desapareçam, é que sumam, é que vão embora. Era falso profeta, era falso isso, era falso aquilo. E quando a gente tem esse sentimento, e quando a gente tem essa percepção, é revelado que nós somos o filho mais velho da história e não o filho mais novo. A gente tem que orar: Senhor, toque nos pastores dessa criança. Senhor, incomoda o pai e a mãe, isso aí não pode acontecer. Para aqueles que saíram, se afastaram, negaram a fé, como esses cantores que eu acabei de citar, Senhor, Ele é uma potência. Ela é uma potência, influenciou uma nação inteira. Eu não admito que ele se perca. Restaura ele, Senhor. Restaura ela, Senhor. Faça eles voltarem ao primeiro amor. Faça eles voltar para o verdadeiro, genuíno e cristocêntrico evangelho. O evangelho de verdade, porque aquela arma fora, se ele voltar para o mundo e voltar a cantar no mundo, ele arrasta uma multidão com ele. E dentro da presença, ele atrai para a glória de Deus. Estava conversando com um amigo meu afastado, pastor e pregador, prega muito, 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 um jovem de Deus, tem minha idade. E aí ele ficou chateado, se entristeceu com uma palavra que lançaram para ele do altar, pegaram uma situação dele particular, jogaram no altar. Nunca mais ele quis saber de igreja. Depois que ele postou um vídeo bebendo, fumando, ele me mostrou as mensagens, a quantidade de pastor que mandou mensagem esculachando ele. E depois que chegar no altar, quer pegar o microfone e quer pregar, quer mostrar espiritualidade, quer falar um monte de línguas. Hipocrisia. Alguém que nunca teve um encontro com Deus. Você lembra de Zaqueu, quando subiu na árvore? Todo mundo fala: ele era de pequena estatura, ele subiu para todo mundo ver, para ele ver Deus, para ele ver Jesus. Não é? Ele era judeu, era cobrador de impostos e cobrava muito mais do que devia cobrar, guardava dinheiro no bolso. Todo mundo conhecia ele. Então, quando ele viu a multidão e que estava indo na direção dele, meu irmão, alguém ia pegar ele no soco, no murro. Ele corria risco de ser morto, porque ninguém gostava. É por isso que Jesus, quando chega perto daquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, porque a salvação chegou na tua casa. Eu imagino alguém dizendo: Senhor, é um 71, é um cego, é um salafrário. Eu não quero saber. Eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Eu não vim só para quem é meu, eu vim resgatar aquilo que se havia perdido. Lembra quando ele vai para Gadara e os discípulos questionam ainda dele para Gadara, Marcos capítulo 5? Era porque lá era terra de demônios, já estava esquecido por muita gente. Nenhum judeu, sacerdote ou profeta queria ir para lá. E aí quando Jesus diz que vai para lá, os discípulos dizem: Senhor, não tem coisas aqui, não tem pessoas aqui. Meu irmão, eu não vim para aqui, está aqui.